Boa noite, amores! Como é que vocês estão? Conta pra mim, como é que tá a terça-feira de vocês? E o tema da nossa live hoje é: do que você deve ser lembrado? O que você não tá sabendo mais que você deve ser lembrado? Como assim, Rê? Vem comigo que eu vou te contar, eu vou te explicar o que é que você, deve ser lembrado, o que você se esqueceu. E como muitas vezes nós acabamos esquecendo daquilo que realmente está latente pra gente, que faz sentido pra gente, né? Então sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui nesse bate-papo tranquilo, construtivo e o que mais é possível, né? Que a gente jamais imaginou. Conta pra mim o que você acha, né? O que você acha que você tem que ser lembrado? Que você já tá se esquecendo, que você se esqueceu. Do que você tem que ser lembrado? Ou, não, Rê, eu não preciso ser lembrado de nada, não. Tá tudo certo por aqui, tudo controlado, tô sabendo de tudo. Tá tudo muito bem calculado. Conta pra mim. Como pode ser mais grandioso, não é mesmo? E o que mais é possível? É isso, amores. Boa noite, meu querido. Do que você deve ser lembrado? Quantas coisas a gente se esquece? Quantas coisas a gente tá no automático e a gente acaba se perdendo? A gente fala assim, não, eu tenho tal objetivo. E de repente, no meio do caminho, você se esquece disso. E aquilo que você colocou como a sua meta, como seu despertar, como a sua fonte de combustível, vamos dizer assim, para estar criando aquilo, não tá ali mais. Você se esqueceu. Por que você começou nessa caminhada, nessa jornada? O que você se esqueceu e escolhe ser lembrado? O Sandro colocou aqui, ó, lembrando das contas para pagar. É o que realmente todo mundo corre, né, Sandro? Ninguém tá escolhendo pagar conta, tá todo mundo correndo. E muita gente paga as contas com um ponto de vista, né? Isso é grandioso. Eu vou estar falando muito sobre isso também no workshop que vai ter na sexta-feira, rompendo com a escassez. Como a gente se prende, né? E naquilo que a gente, naquilo que o dinheiro tá saindo, mas a gente não tá vendo, não tá olhando aquilo em que o dinheiro tá criando mais na sua vida, que tá proporcionando mais conforto na sua vida, mais conhecimento, né? E é incrível como tudo pode mudar. Mas voltando ao nosso assunto, o que você se esqueceu? O que você deve ser lembrado? Parece papo de maluco, né? Pois é, adoro um papo de maluco. Adoro. Às vezes a gente acaba se esquecendo daquilo que foi pra gente a ideia primordial, a ideia gênese, sabe? A ideia raiz daquilo que você tanto almeja. Seja ela aquele trabalho dos sonhos, aquela casa maravilhosa, aquele relacionamento grandioso, aquela vida, né? Que você realmente estava ali na escolha. Você falava assim, não, eu escolho isso e eu vou estar fazendo todo o movimento que se requer para que eu tenha essa vida, esse relacionamento, que eu adquira essa casa, né? Que eu adquira esse carro, que eu conquiste esse sonho da minha vida.
E por muitas vezes a gente acaba se esquecendo no meio do caminho. E é isso que eu tenho percebido muito, que as pessoas elas não estão sendo constantes naquilo que elas dizem escolher. Elas fazem um movimento em um primeiro tempo, de uma semana, de um mês, e como muitas vezes aquilo não é imediato, né? Não traz um retorno imediato, o que acontece? Elas se esquecem. Se esquecem daquela energia raiz que veio ali, desse propósito, e aquela conduta vai perdendo a força, vai enfraquecendo, vai ficando fraco, 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 fraco. E passe algum tempo, a pessoa já não reconhece mais aquela energia e ela fala: ah, não deu certo, é porque não era pra ser. E muitas vezes, né? Deus quis assim. E eu quero trazer isso pra vocês. Qual foi a última vez que você olhou pra essa área determinada que você escolhe como seu sonho, seu propósito de vida, e que você disse: verdade, eu escolho isso e eu vou conquistar isso, sem se preocupar com o resultado, mas sim em vivenciar o processo. Essa é a questão. Gratidão, amor. O Sandro colocou aqui, ó. Me esqueci de mandar um elogio para seu crescimento. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo pelo mundo. Gratidão, amor. Eu tenho bons mestres, né? Como você. E quantas vezes a gente faz um movimento e a gente acaba se perdendo da verdadeira origem daquele movimento? Então, quantas vezes você tá aí almejando um relacionamento grandioso e porque você encontrou, vamos dizer, né, duas, três experiências na sua vida que não foram de acordo com aquelas expectativas que você tinha, você já desistiu daquele relacionamento grandioso. Ou que você tá com aquele sonho de conquistar a sua casa própria. E aí aparece 2, 3 empecilhos, né? Desafios, muros, para que você sobressaia isso e você já desiste. Você diz: não, isso não é para mim. Agora não. E o que eu quero dizer para vocês, amores, é que cada agora não, mais tarde eu olho para isso, é ali que está o seu presente. Quanto mais eu reconheço que é o movimento que se requer e que eu estou na disposição de ser a energia que se requer, mais chances eu tenho de materializar e atualizar aquilo na minha vida. A semana passada eu falei na live que quando a gente está passando pela energia do caos, que é como se a gente estivesse no jogo do Mario Bros, né? A gente está lá lutando contra o Big Boss para subir de nível. E é mais ou menos isso. É realmente uma escadinha, né? 1, 2, 3, 4, 5. E não importa o processo em que você esteja, em qual escada você esteja, se é na terceira, se é na primeira, se é na quinta, se é na 10ª, não importa. Os desafios sempre estarão presentes. Todo mundo tem desafios. Todos. Todos os grandes mentores, todos os caras aí que são referência no mercado de financeiro, de liderança, todos eles têm dificuldades. Todos eles têm desafios o tempo todo. O que diferencia um do outro é a ação, é o agir, é a permissão. E quantos de vocês estão nesse exato momento pedindo por mudança e a mudança tá batendo na sua porta e você não está ouvindo? Por quê? Porque você não está
olhando para o que aquilo pode te proporcionar, para o que aquilo vai acontecer. Você está na justificativa. Você está justificando as suas não escolhas. Então reconhece comigo. Todas as não escolhas que você está escolhendo e justificando para não escolher aquilo que vai ser grandioso para você. Você pode agora destruir e descriar? Sim? Pode. Quantas escolhas você diz que está escolhendo e na primeira dificuldade, no primeiro empecilho, você já acaba com a força dela no percurso? Porque não tem constância. E tá certo você ter vontade de sumir, tá certo você baixar os braços por algum momento que você tá cansado de fazer assim, tá certo. Faz parte do processo. Nós somos humanos. Nós podemos baixar os braços, nós podemos fazer. Faz parte do processo. Ninguém é o tempo todo. Yeah! Como ninguém é o tempo todo. Percebe? É você que faz essa mudança. A diferença aqui é: eu abaixei os braços, eu cansei aqui um pouco, mas eu me levanto. Eu entro na consciência, eu olho para aquilo, eu não fujo daquilo. Eu olho para aquilo e digo: ok, o que se requer aqui? Qual é a ação que eu posso ter aqui? E eu paro do por quê? Porque quando a gente tá na justificativa, a gente tá no porquê. Ah, eu não vou fazer isso porque meu marido... Olha, eu não vou fazer isso porque eu não tô tendo tempo. Olha, eu não vou fazer isso porque... E sempre tem um porquê por detrás. E foda-se. Percebem? Foda-se o seu porquê. Seja você... Fala, olha, não tô afim de fazer isso agora, ponto. Pode ser que eu esteja depois, tá, e tá tudo bem. Mas para de ficar usando o porquê. Para de ficar se justificando o tempo todo. É chato isso. E você fica se auto-sabotando. Essa semana eu recebi uma pergunta assim. Ai, Rê, como que eu faço pra me parar com a minha auto-sabotagem? Minha vontade foi de rir. Porque a pessoa, ela já acessou o que é a autossabotagem dela. Mas ela tá no estado de vítima intuitiva, né? De vítima intencional, e ela não escolhe sair daquele estado. E a minha resposta para ela foi: quando você parar de se ver como vítima, você vai escolher a criação e a movimentação. Porque dói, gente. Nem todo mundo tá disposto a ouvir. Durma sonhando, mas acorde realizando. Muitos escolhem poucos, mas poucos lembram de decidir. Exato. As pessoas falam, né, Sandra? E você também deve ouvir muito isso. Ah, eu escolho isso, eu escolho. Ah, agora não. Ah, eu tô escolhendo. Ah, mas agora eu não posso. Ah, mas agora não sei o quê. Tá o tempo todo justificando. Então, para de ficar justificando por quê. Sai do porquê e vai por como. Porque quando você tá justificando a história que você tá contando pra você mesma, eu não tô falando que ela não é verídica. Ela é verdadeira pra você e pode ter 1001 argumentos. Beleza. A questão é, tá, essa é a situação que eu tenho. Tá, como eu faço pra sair daqui? Como eu vou resolver isso? Porque se eu tô na escolha de mudar, se eu tô na escolha de fazer outro movimento, isso aqui pra mim já não é o suficiente. Então, como é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E o que vai alimentar esse ser, né? Ou essa ação para que eu dê o próximo passo? O que move você? O que vem aí de dentro que você fala, olha, vou dar um exemplo. Eu escolho comprar a minha casa própria. Tá, você escolhe comprar a sua casa própria. O que te movimenta para isso? O que vem para que você compre a sua casa própria?
Eu escolho comprar minha casa própria para dar conforto à minha família. Então, como eu vou comprar minha casa própria? E aí você coloca os seus objetivos. E aí você vai colocar a sua energia. Porque você escolhe trazer conforto para sua família. Ou que seja para você. Eu escolho comprar um carro tal. Por que você está escolhendo comprar esse carro tal? Porque eu sei que se eu comprar esse carro, eu vou me sentir melhor, eu vou ficar me sentir mais seguro. Se eu trabalho com vendas, eu vou vender mais, porque eu já me sinto mais seguro pra estar chegando em certos lugares. Então, assim, tem uma imensidão de como eu posso fazer isso, sabe? Tem o porquê aqui não é de justificativa, o porquê é de direção, o porquê é aonde você vai chegar. Não porquê de justificativa de não ser a ação, de não fazer a movimentação. Porque o importante, amores, não é o resultado, é o processo. E demorou para mim entender isso. Porque muito se fala em resultado. As pessoas, elas não se inspiram em você pelo que você faz. Elas se inspiram em você pelos seus resultados. Só que, quando você está sendo você, e quando você está criando e entendendo o processo, os resultados são consequências. E ele não faz sentido para você. Em que sentido? Não é que você é indiferente a ele, mas o resultado para você não é algo que você vai fazer, uau, eu sou o cara. Percebe? Porque você entendeu o processo. E o processo, ele é muito mais grandioso. E você sabe quando que você reconhece o processo? Na energia do caos. Na sua constância. Na sua escolha por valores e não por preços. E não por limitações. Porque cada vez que você diz, agora não, eu não consigo, eu escolho depois, você tá deixando para receber depois. Você tá se colocando em segundo plano. E você pode ser, né, que depois você não receba com a mesma grandiosidade que você receberia com a vida batendo na sua porta agora. Então, mais uma vez, do que você precisa ser lembrado? O que você se esqueceu? Que você colocou no seu coração? Aquele processo, aquela mudança, aquela meta, aquele objetivo de vida, e que pelo caminho de tanto ficar tonto porque não sabia para onde ia, para onde vai, você se perdeu. Quem não sabe aonde escolhe chegar, qualquer lugar serve. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Quem não sabe aonde escolhe chegar, qualquer lugar serve. E é dito e feito. Quem não domina a sua vida, vive a vida que escolheram para você. Se você não escolhe o que você quer viver, você vai viver a vida que escolheram para você. E aí depois não adianta chorar. Depois não tem choro e nem vela. Percebe? Gente, isso é muito grandioso, porque tanto tempo trabalhando com conhecimento, né, estudando e aquela coisa toda. E quando você acessa essa consciência, parece uma coisa tão óbvia, mas que na verdade é uma coisa tão profunda e que a gente trata com tão raso, sabe? Então, o que se requer, amores, para que vocês sejam presentes, sejam na escolha da movimentação. Desafios todos nós temos e não é fácil. Ao contrário, é muito desafiador.
Só que nós somos a nossa escolha. E a maneira como você se trata é a maneira com que a vida te trata. Então, se você não está se priorizando, você não está fazendo investimentos em vocês, não espere que a vida vá fazer isso por você. Não espere que a vida vai te engrandecer, porque você não está se tratando bem, você não está se cuidando. Quantas pessoas são caridosas demais com todo mundo e são más com elas mesmas? Quantas pessoas abrem os braços para todos aqueles que chegam até ela e quando é com ela mesmo, ela se fecha? Centenas, milhares, milhões. Percebem? E quantas pessoas não estão suportando ouvir isso? Porque quando elas escutam isso, que elas não estão sendo a prioridade delas, quando elas escutam, porque elas acessam essa consciência, elas excluem aquilo. Elas têm uma certa repulsa daquilo. Porque aquele estado de vítima natural, de vítima intencional dela, de vítima vingativa dela, né? De vítima narcisista dela, tá valendo a pena. Ela tá tendo um ganho secundário ali. Então, pra que eu vou sair daqui? Qual é o meu ganho secundário? Qual é o seu ganho secundário de estar onde você tá hoje? E é difícil, gente, a gente assumir. É difícil a gente acessar essa consciência e não ser um movimento. Como também é difícil você acessar essa consciência, olhar pra isso e falar, tá bom, eu fingi que eu não vejo, não tô vendo nada. Não tem como. Não tem como. Percebem? Então, todos os julgamentos que você está fazendo, né, como justificativa para não criar, para não ser você, para não desfrutar do processo, você destrói e descria agora, por favor? Pode. É difícil quando você vê uma coisa, você desvê aquilo. E sim, é difícil quando você acessa uma consciência, você tá falando para a pessoa dessa consciência, você tá trazendo para a pessoa isso à tona e você percebe, porque você acessa na outra pessoa que ela não tá escolhendo essa consciência. Ou seja, para ela é só mais uma informação. E tem muitas pessoas que falam, tá, mas eu faço terapia, mas isso, mas aquilo, e não resolve nada. Verdade, você está colocando em prática o que a sua terapeuta fala para você em consultório? Quando você pede uma facilitação para um facilitador de consciência, que ele traz à tona e te dá aquele puff, sabe, aquele tapa de pelica, que quando você acessa essa consciência chega a doer o estômago. Verdade que você está fazendo a movimentação? Ou quando sai dali você volta para o seu estado de vítima, porque o ganho secundário está ali também. E o ganho secundário é mais confortável. E aí é o que está começando a acontecer muito comigo. Porque quem vem para o meu gabinete comigo e a gente faz as terapias e traz a situação, né, à tona, e eu falo para as pessoas, mas enquanto você estiver nesse lugar, você não vai resolver isso. Você está preparado para resolver isso? Você está preparada para resolver isso? Tô. Então a gente vai olhar para isso. Só que a partir daqui, qual é o passo que você vai fazer? Você tá comprometido? Porque como que você tá falando que você tá engajado com você se você não tá comprometido com você? Percebem?
Você é o seu maior investimento. Você é o seu melhor projeto, seu maior bem. Agora, se você não está engajado com você, você vai estar engajado com quem, meu amor? Se você não está na disposição de ouvir e de criar após isso, porque não adianta só ouvir, porque senão é só uma informação, você está engajado com quem? Aonde está a constância? E aí eu volto para a perguntinha do início. O que você deve ser lembrado que você se esqueceu? Qual foi a fonte de gás do início daquele objetivo seu? Traz ele à tona todos os dias. Coloca um post-it no guarda-roupa, no carro, no banheiro, aonde você quiser, para que você olhe para aquilo todos os dias e lembre. Esse é o meu objetivo maior, foi por isso que eu escolhi isso. Porque quando você tem isso claro na sua mente, os desafios eles vão vir, mas você levanta a cabeça. E é fácil? Não, não é fácil, gente. Muitas vezes é bem difícil. Eu passei por uma situação essa semana que eu achei que eu ia surtar. De eu sentar e chorar. Eu, Renata, sentei e chorei. Eu sou humana, percebem? Eu sou humana. A questão é, beleza, você perdeu as estribeiras, você tem esse direito, porque você é humana. Você não é supergirl, como muitos dizem por aí. Você pode sim, tudo aquilo que você escolher. Porém, você não é obrigado a ficar com um escudo o tempo todo ou com uma espada na mão, esperando o que a vida faz com você. Percebem? E aí eu falei, ok. E me dei aquele tempo para digerir toda a situação que estava acontecendo. Falei, tá. E agora o que eu faço com isso? Vamos resolver. E é o que eu tô fazendo. Como eu gosto de dizer, cada BO a seu tempo. Vamos resolver esse BO? Vamos resolver esse BO. Aí esse BO ainda não sei. Tô olhando para esse primeiro. Então vou olhar para esse BO, vou resolver esse BO. Depois eu passo pro segundo BO. E já tá. E é um BO atrás do outro. E quando você traz essa leveza pro seu campo, e quando você entende que tudo que acontece na sua vida é para um bem maior, se você está nesse movimento que se requer, se a energia do caos ela é destilada na sua vida, é porque você vai passar para o próximo nível, você tem essa consciência, você encontra o direcionamento do caminho que você escolhe ir. Porque você está na escolha, porque você faz a movimentação. Essa é a questão. Não adianta descabelar, né? Não adianta você ficar aí no trauma e drama. E eu tô com uma frase pra mim agora que eu vou compartilhar pra vocês. Eu tô com uma frase agora que é a hora que começam os pensamentos, né? Blá, 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 blá. Porque a gente se auto-sabota o tempo todo, né? Os pensamentos, blá, 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 não vai dar conta, não sei o que, isso aqui, e agora o que você vai fazer? Blá, blá, blá. Aí eu falo, opa, peraí, Renata. Renata, bora pra cima, porque agora você é uma adulta, você descobriu que você é uma adulta, você descobriu que você não é criança mais. Gente, é assim. E dói ser adulto, porque a gente gosta muito de ser criança. Percebe? E quando eu falo de gosta de ser criança e não sou criança nessa questão, eu sou adulto, não é que eu matei a minha criança interior, porque a minha criança interior, ela tá aqui. Ela gosta de alegria, ela gosta de leveza, ela gosta de brincadeira. Ela gosta de ser ela. Ela tá aqui dentro de mim. E não tenho que fazer essa diferença. Ela existe dentro de mim, ela tá aqui, ela é una comigo. Eu não preciso estar cuidando da minha criança que sofreu. A minha criança agora, ela é outra, ela é protegida. Percebe? Eu aqui é outra coisa, é outra energia. Só que a Renata aqui, a Renata é adulta. Então, o adulto, como que ele resolve as coisas? Ele faz aquilo que é necessário, não aquilo que ele não quer fazer. Ele faz o que é necessário para ser feito. Porque ele sabe que lá na frente a conta fecha. E se você tá no caminho, tá no processo e você cai, tá tudo bem. Se levante novamente e comece de novo.
faz parte da vida. Certo e errado é o processo. Não tem definição. Qual a experiência que você adquiriu? O que você está disposto a receber? Até onde você está disposto a ser a permissão? Ter, saber, ser. Produzir, criar, gerar. Até onde? Eis a questão. E amores, não sei se tá fazendo sentido pra vocês. Eu tô aqui, né? Blá, 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 blá. Comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Eu quero aproveitar e quero fazer mais uma chamada pra mentoria, que vai começar agora, sábado, no dia 1º de novembro, às 4 horas, horário da Suíça. Vai ficar gravado, né? E a segunda edição da mentoria Eu Vejo Você, onde nós vamos estar trabalhando todas essas áreas da nossa vida, né? A nossa roda da vida, a gente vai estar trabalhando elas. E a gente vai estar trazendo justamente essa escadinha, né? De qual lugar que eu me encontro, para onde eu quero ir. Porque se você também não tem clareza do lugar em que você está e do lugar que você quer ir, qualquer lugar serve. E não é o que nós gostaríamos que acontecesse. E você, como adulto, que toma decisões, que é a movimentação que faça diferente. Então, eu convido vocês, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Tem link lá na bio. Se não, pode me mandar um direct. Mentoria, Eu Vejo Você. 2 meses comigo. Vou estar trazendo também, né? Terapeutas maravilhosos para estar contribuindo com a gente. E o que mais é possível? Vai ser 2 meses de trabalho. Eu creio que vai ser mais que 2 meses, mas tá tudo bem, né? Tô aqui falando para vocês 2 meses, o que eu entregar depois a mais é bônus. E realmente vai ser aquele trabalho pra gente estar olhando para dentro, pra gente estar trabalhando todos os dias. E eu vou estar sendo a pentelha com você, sabe? Assim, aquela tia que tá puxando a orelha o tempo todo. Tipo, você fez a tarefinha de casa? Tipo, você fez isso? Você fez aquilo? Eu vou tá? Então, se você está disposta a ser a ação que se requer, o movimento que se requer, vem com a gente. Falta 2 meses para acabar o ano. Ou seja, você vai estar 2 meses na frente de milhões de pessoas que estão esperando 2027 para poder fazer promessas. E janeiro, né? Em janeiro eu começo, em janeiro eu começo, em janeiro eu começo. Ou seja, justificando mais uma vez, né? Que vai fazer o que deixa de fazer. Então você já vai já vai ser tipo, né? Esses 2% a mais de diferença aqui nesse planeta, de estar buscando novas ferramentas, de estar buscando estar em um ambiente aonde te jogam pro próximo nível, né? Porque quando você tá nesse ambiente, você também tá com pessoas que estão escolhendo a mudança. De pessoas que estão cansados de estar no mesmo e que estão procurando algo grandioso, tá? Então, espero vocês. Vai ser um amor grande de troca, de experiência e como pode ser mais grandioso, tá? Lembrando vocês também que sexta agora, no dia 31, que o workshop que era semana passada, eu tive um imprevisto, né? E joguei pra sexta agora, rompendo com a escassez do dinheiro. Nós vamos estar trabalhando também essas áreas, né? Por que eu não tô criando dinheiro? Qual é a permissão que tá faltando aqui? E aí, 2 horas comigo, recebendo facilitações e a gente trabalhando essa energia. E como pode ser mais grandioso, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Ah, maravilhosa você, amor! E o que mais é possível? Beijo!